começar a minha palestra, antes do slide, a falar sobre uma coisa que um psicólogo chamado Jung chamava de sincronicidade. Sincronicidade é muito legal. Quando eu cheguei aqui hoje, essa moça simpática perguntou se ela podia me filmar. Eu disse que pode, claro. Ela me disse uma frase que para mim foi sincrônica. Ela disse assim: você se mova, mas nunca ultrapasse o silêncio. E eu fiquei pensando, realmente, eu não posso ultrapassar o silêncio. Nós temos exercitado o silêncio, porque eu percebo em mim que quando eu estou mais agitado, eu quero mais barulho. Aí eu vou discutir política, eu vou discutir não sei o que lá, porque esse barulho me impede de entrar no meu silêncio. Eu fico o dia inteiro tentando ultrapassar o silêncio, porque quando eu entro no silêncio, eu tenho que olhar para mim. E aí eu não sei como é que é lidar comigo. É fácil lidar com os outros. Eu tenho um grande amigo que na época sempre falo, já falei aqui, na época de treinamento na casa espírita, acho que a gente estava no segundo ciclo, um dia ele bateu na mesa e falou: descobri, é fácil amar o próximo se ele tiver a 5.000 quilômetros de distância. O que está do meu lado não dá. Eu amo a Índia inteira, a China inteira, mas o que está do meu lado está tão difícil. E voltando à sincronicidade, quando eu pego esse capítulo, se vocês lembrarem, eu quando era criança escutei muito: a fé remove montanhas. Mas o termo aqui não é remove, é transporta. Olha que ecológico. Quem remove montanha é totalmente antiecológico. Por que eu tenho que remover a montanha? Que direitos tenho eu de remover a montanha alheia? Porque a montanha não é só minha. Né? Então, começando com a sincronicidade, eu não posso ultrapassar o silêncio. E eu vou transportar uma montanha, talvez pedindo licença. Se a montanha for minha e for da Marisa, talvez eu tenha que conversar com a Marisa. Falar: Marisa, eu estou querendo remover essa montanha, mas vai te atrapalhar? Talvez ela diga: não, remova. Para mim ela é importante aqui. E eu preciso pensar nisso. Nós não somos seres isolados. Então essa história de querer remover tudo quanto é montanha, cuidado. Que muitas vezes você pode transportar com a anuência das outras pessoas envolvidas. Tem muita gente envolvida com a tua montanha. Não acho que você é dono da montanha sozinho, não. Tá? Então isso é muito importante. Eu queria só salientar essas duas sincronicidades. Não ultrapasse seu silêncio. Entre nele de vez em quando. Quando você perceber que você está muito envolvido com alguma coisa, para tudo e volta para o teu silêncio. É o teu direito. Né? Orar e vigiar é muito interessante. Está lá em Mateus: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e lhe há de passar, e nada vos será impossível. Por que ele falou do grão de mostarda? Todo mundo pergunta do tal do grão de mostarda. Porque o grão de mostarda é muito pequenininho. Se eu tiver só um pouquinho de fé. Não. É porque o pé de mostarda, não sei se vocês já viram, o pé de mostarda é maior do que eu. Ele produz flores amarelas muito bonitas, ele é verde, ele produz flores amarelas, essas flores vão produzir os grãozinhos. Então, não quer dizer que você tem que ter uma fé pequenininha. Você tem que ter uma fé fértil, que brote. Você tem que dar condições para alimentar essa fé, como eu faço com o grão de mostarda, para virar uma planta bonita. Se eu jogar um grão de mostarda aqui, nesse piso, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar poeira. Eu tenho um amigo que outro dia publicou no Facebook, ele falou: do pó viemos, ao pó voltaremos. Eu não lavo mais a casa, porque pode ser algum amigo. Vai que... Então, a gente vai ter que pensar o que significa esse grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente. A minha fé tem que ser uma semente que eu tenho que alimentar. Eu vou alimentar com o quê? Com os meus atos. O grão de mostarda precisa ser regado, precisa ser plantado num terreno fértil. A minha fé precisa ser colocada num terreno fértil. Eu preciso regar de vez em quando. Às vezes eu preciso parar e jogar uma linha na minha fé. Às vezes eu preciso comprar NPK, né, aquele adubo, NPK, acertar, jogar um pouquinho de NPK junto, adubo, dar uma adubada. Às vezes, inclusive, eu preciso conversar com a minha plantinha, para ela crescer feliz. Vocês já conversaram com a planta? Né?
Eu fiz um experimento científico, foi muito legal. Eu gosto muito de acupuntura, a Cida já fui paciente da Cida, e aí fizeram a auriculopuntura, alguém já fez? Bonitinho, com aquelas sementes, né? Aí eu falei para a auriculopuntura, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma orelha, um crânio com uma orelha de, acho que é de cerâmica. Eu falei, você vai colocar nos mesmos pontinhos, na minha orelha e na orelha de cerâmica. Aí eu plantei as sementes, as minhas brotaram muito mais do que a que estava na cerâmica. Eu plantei e eu escondi, eu só coloquei no vaso, pedi para alguém misturar os vasos. Fui regando os vasos. E aí depois de 2 semanas eu fui ver, as que estavam na minha orelha cresceram mais do que a outra. Não tinha alguma energia a mais. Né? A fé é um sentimento inato. A gente tem fé, a gente acredita em algumas coisas. É um germe, voltando a falar, é uma semente, gente. Né? A princípio está no latente, exatamente como a semente, mas que deve fazer germinar. Cada um de nós pode germinar essa fé. A fé não é uma coisa assim que eu já nasço com uma quantidade de fé e vou continuar com essa fé. Não, é uma semente, por isso a mostarda. A fé é a firme opinião de que algo é verdade. Mas cuidado, que às vezes não é fé, às vezes é teimosia. A gente também cai nessa. Sem qualquer tipo de prova ou verificação. É a confiança que se tem na realização de uma coisa. A certeza de atingir um determinado fim. Só que você vai ter que aprender, assim como eu, a saber até onde é fé, até onde é teimosia. Tem muita gente que é teimosa. Né? Eu já fui muito teimoso, ainda continuo. Meu pai era muito sábio, ele dizia o seguinte, teimosos são os outros que teimam comigo. Né? A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida. Então, para eu atingir esse período da fé, pensando na grão de mostarda, eu tenho que ter a minha árvore de mostarda, quase uma árvore, é um arbusto mesmo. Que é o momento que eu não tenho dúvida, porque a dúvida constrói a fé. Eu tive uma dúvida, eu sou um pecador. Não, você é um ser humano. É bom ter dúvida, porque inclusive você vai racionalizar melhor a sua fé. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Mas eu posso ter o grão de mostarda. Regar a minha dúvida vai ser um dos adubos. O NPK talvez seja as minhas dúvidas. Jesus disse que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda terá a capacidade de remover montanhas. Ele voltou a falar o remover, não gosto do termo. As montanhas aqui são uma simbologia para os nossos problemas. Angústias, dificuldades, vícios, enfim, as nossas imperfeições. Então não é só remover, talvez a gente tenha que transmutar. Talvez eu tenha que olhar para o meu vício e falar, poxa, tem mais gente com esse vício que eu consegui superar. Opa, vou trabalhar para ajudar outras pessoas. Talvez eu possa compartilhar as minhas angústias. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de alguém virar e falar, eu estou tão preocupado com tal coisa, você viria eu também. Aí diminui a preocupação, você fala, que bom, tem mais gente com a mesma preocupação, não estou sozinho nesse mundo. Como é gostoso você sentir que não está sozinho nesse mundo. As nossas imperfeições a gente pode ir transmutando. Eu não quero só remover. Eu quero entender as minhas imperfeições, eu quero aperfeiçoar e saber que eu sou humano. Ser humano significa que eu vou tentar fazer o meu melhor, mas mesmo tentando fazer o meu melhor, de vez em quando vai dar caca. Já deu caca com vocês alguma vez? Vocês estão tentando fazer o melhor? Comigo vi que acontecer. Nossa, a intenção era tão boa. Nossa, né? Parece aquele jogo de batalha naval, né? Você fala, agora eu vou acertar um navio encoraçado. Aí você põe lá G7, água. Né? Então, às vezes, tem muito tiro que vai na água. Allan Kardec define a fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo. Ou seja, vontade de querer. E essa força pode ser aplicada em 2 campos distintos. Um deles é o campo material, que não é do interessado para Kardec, mas principalmente no campo espiritual. No campo material, eu preciso também ter fé. Senão não faço nada. Não é isso? Né? Então, a fé humana, que é essa fé material, é direcionada para o campo material. Então, eu vou ter fé de que eu vou conseguir, por exemplo, alguém aqui já construiu uma casa? Eu preciso ter fé para construir uma casa. Porque se eu sentar e ficar, então eu vou construir, eu vou ter fé. Eu vou ter fé que eu vou conseguir um bom trabalho. Então, eu vou fazer esse curso. Essa é a fé humana. Ela faz parte do nosso dia a dia. Ela é importante, só que tomem cuidado para não cair naquela história como aquele livro O Segredo, né? Se eu tiver fé, eu vou plasmar
plasmar uma Ferrari aqui na sala. Se eu plasmar uma Ferrari, provavelmente o Carlos, o Olívio, o pessoal daqui da casa vai me xingar muito. Que já pensou tentar tirar a Ferrari daqui? Vai ter que quebrar a porta, vai ter que fazer um monte de coisa. Então nós somos impedidos, graças aos céus, de fazer tudo que a gente imagina. Senão a gente faria muita besteira. A gente tem limites, e os limites são importantes. Todos nós temos que ter essa fé, claro, a fé material, que é a crença na nossa própria capacidade. Nós temos no nosso cérebro uma porçãozinha do cérebro chamado cérebro reptiliano, que a gente compartilha com outros serizinhos, quase todos os serizinhos, inclusive com as lagartixas. Você já ficou amiga de uma lagartixa? Já, mas ela retribuiu, ela fez carinho em você? Não, porque ela não está interessada em amizade, ela não tem sentimento, ela está interessada em sobrevivência, fugir do problema e se reproduzir. Esse é o cérebro reptiliano. Então eu preciso muitas vezes ultrapassar o cérebro reptiliano, porque às vezes para ele me proteger, ele vai dizer assim: você não é capaz, você não pode, você não é o bastante. Ele está fazendo isso para me proteger, mas às vezes eu preciso testar isso. É ótimo quando ele diz assim: você não é capaz de sair voando como um super-homem do quinto andar de um prédio. Eu falo: ai, que lindo, muito obrigado, acabou de me proteger se eu fizer essa besteira. Mas às vezes ele está tão viciado em dizer você não é capaz, que às vezes ele diz que você não é capaz de continuar trabalhando, de continuar vivendo, de continuar. Isso é muito sério. E a gente precisa às vezes bloquear isso e falar: não, pera um pouco. Parece uma história tipo Chapeuzinho Vermelho, de novo. Lá vem meu cérebro reptiliano contar de novo que eu não sou capaz, mas que cara chato. De novo essa história. Se eu tratar como história, daqui a pouco ele deixa. Então eu vou pensar que sim, eu posso desenvolver habilidades e capacidades. Isso é inato. Mas eu preciso acreditar, preciso ter fé também. Mas a fé divina é que nos interessa mais. É uma fé direcionada para o campo espiritual. É a crença numa força superior. Perceba uma coisa interessante. Quando eu acredito numa força superior, há uma consequência muito séria nisso, que é a entrega. Eu percebo que eu não estou controlando tudo. Se há algo superior a mim, e eu tenho certeza, eu não estou no controle. Quando eu não estou no controle, às vezes tira um pesão aqui do ombro. Você fala: ai, que delícia, eu não estou no controle. Tem algumas coisas que eu não vou controlar. Eu não controlo a vida e a morte. A encarnação é a encarnação. Não controlo. A gente sabe disso. A gente vê o dia todo. Eu queria controlar, mas já pensou como é que ia ser? Ninguém mais morria, que todo mundo que eu amo, eu não quero que vá embora, né? Porque eu acho que aqui que é legal, mas as pessoas têm que ir lá que parece que é mais legal. Então eu vou impedir as pessoas de seguirem seu caminho. Ou a gente que tem filhos, né? Você tem uma filha linda, Janete, que tem as filhas, né? Marisa, tem Olívio, todo mundo aqui com os filhos. Eu quero que tudo dê certo. Meu filho não pode sofrer. Não vai aprender nada dessa criatura. Oh, meu Deus, ele encarnou para quê? Se eu não impedir de sofrer? Eu tinha um professor, na minha época de faculdade, as pessoas não ensinavam, elas berravam. Era muito legal, a gente estava no meio da ditadura, os professores berravam e você tinha que falar assim: senhor. Esse, inclusive, ele gostava muito de mim porque eu era fortinho. Então ele resolvia desenhar em mim. Eu vinha desenhado, todo rabiscado e arranhado. Era muito interessante. Hoje não se pode mais fazer isso. Mas ele gritava sempre o seguinte: não quer errar, não faça nada. Mas depois não reclame que você não viveu, criatura. Então eu preciso entender que eu não estou no controle. Eu preciso entender que eu passei por algumas coisas, meus filhos vão passar por outras, meus netos vão passar por outras, meu companheiro, minha companheira, as pessoas que eu gosto. E que eu não estou no controle. O que dói mais, eu escuto muito isso das pessoas: fulano ficou doente, eu acho que eu podia ter feito. Não, você não podia ter feito nada, porque você não adivinha, você não é Deus, você não controla. As pessoas vão continuar ficando doentes, é um vício que a gente tem, né? Vai continuar, as pessoas vão continuar nascendo, as pessoas vão continuar desencarnando. E não é a gente que é responsável por isso. Eu preciso entender isso. Mas e se não existe? Começa aí. Nunca mais use o e se,
Que o e se não existe. A gente está frente a um fato. Hoje eu fui ao funeral da minha tia. Minha tia tinha 96 anos. Era uma beleza de pessoa. Passou a vida toda trabalhando. Ela fazia queijos. Ela trabalhava no sítio. Ela trabalhava em um doce de pessoa. E aí ela viveu depois, muitos anos, numa casa muito boa, no centro da cidade. Sempre foi um doce de pessoa. E aí ontem ela acordou de manhã e disse: eu não estou muito bem. Sempre vai morrer. Foi muito legal com 96 anos. Ninguém controla. Os filhos dela estavam meio assim, mas aí quando a gente começou a conversar, ele falou: nossa, eu tenho que agradecer muito. Ela viveu 96 anos e uma vida cheia de felicidades, dando exemplos lindos, 5 filhos, vários netos, bisnetos, um tetaraneto que nasceu. Quem chega a 96 tem essa coisa. E aí a gente chegou à conclusão que, nossa, eu não posso ficar triste, eu tenho que comemorar, que pessoa, né? Que legal. Isso é muito bom da gente entender. Então essa fé divina, primeiro ela vai me fazer crer que existe uma força superior, isso é ótimo, que eu não estou no controle. Também é descoberta do nosso lado imortal. Eu começo a tratar de assuntos de uma forma mais tranquila, inclusive a tratar do desencarne, porque eu começo a perceber que isso é da natureza. Eu não preciso mais ficar escandalizado. Ai, houve um desencarne, oh, que tristeza. Não, é um desencarne. Da mesma forma que o encarne aconteceu, acontece o desencarne. Ah, então agora eu estou indo na casa espírita, então eu não posso mais ficar triste porque alguém desencarnou. Não, você pode, não há problema nenhum. Chora, a gente se abraça, não tem problema nenhum. Mas não deixe de aceitar como natural a ida de alguém. Que aqui que não é lá muito natural. Né? A religiosidade é falando do nosso ser. Religiosidade vem do termo religar. Eu me ligo com a natureza, eu começo a perceber que isso acontece na natureza. Né? Essa fé pode ser cega ou raciocinada, esse é o perigo. Milton Nascimento tem uma música chamada Fé Cega, Faca Amolada. É linda a música. Eu até ia baixar, mas achei que era demais colocar música. E quando a gente vai pensar, é exatamente isso. Fé cega é uma faca amolada, uma faca muito afiada. Se eu der essa faca amolada para um sushi man, talvez eu ganhe uma barca de sushi muito bonita. Se eu der para um assassino, eu vou ganhar um crime. A culpa não é da faca. Então, uma fé cega é uma fé que vai ser utilizada. Deus sabe por quem. Pode ser pelo sushi man, pode ser pelo assassino. Muito cuidado com a fé cega. A fé cega não examina nada. Ela aceita sem nenhum controle, tanto falso quanto verdadeiro. Se choca a cada passo contra a evidência da razão. Tem várias fés cegas que vão contra a razão. Isso não é fé. Como eu falei lá no início, isso é teimosia. E a gente tem muitas teimosias. Eu, pelo menos, tenho algumas, de vez em quando, eu levo cada rasteira da vida, que é muito engraçado. Quem tem essa fé vive em constante conflito. Essa fé cega que me faz acreditar demais, e propor demais, e ser por demais decisivo, vai fazer com que eu esteja sempre em conflito. Não dá paz. Não é uma fé que traz paz. É uma fé que vai estar sempre... Eu encontro algumas pessoas que me deixam preocupado. E eu já fui muito assim também. Que eu falo: bom dia, como é que você está? A pessoa responde assim: na luta. Deus, larga essa luta, criatura de Deus. Vamos fazer outra coisa. Sai da luta. Está na hora de parar de lutar e começar a viver. A gente pode viver de uma forma mais leve. Então vamos olhar para essas fés, que não é uma só, essas fés cegas, que nos fazem ser, às vezes, extremamente infelizes. Não é? Muito cuidado, essa fé cega sobrecarrega, vai me trazer conflito constante. As pessoas que têm fé cega se acham donos da verdade, são combatentes a tudo, por isso que estão sempre na luta. Quando alguém fala que está na luta, eu fico preocupado. Combatem tudo, todos não estão de acordo com seus pontos de vista, não estão de acordo com o seu ponto de vista. Essa fé levada ao excesso produz o fanatismo, quer seja religioso, quer seja político, quer seja de futebol. Tem um amigo que briga com as do time dele. Outro dia eu virei e falei: cara,
A nível de futebol, eu sou de Libra. Ele quase me bateu. Eu falei, cara, não estou muito preocupado. Eu acho até bonito, gosto de futebol, já joguei futebol, eu era goleiro, eu era grandão, tá ok. Mas eu não vou brigar por causa do seu time. Se você está brigando pelo seu time, talvez seja a hora de você começar a jogar dominó, criatura. Melhor. Então, cuidado com os fanatismos. A gente fica, meu Deus. E o fanatismo leva a acreditar em um monte de coisa. Fé inabalável é a que pode encarar de frente a frente a razão. Aquela fé que não tem desculpa. Eu acredito que isso aqui seja correto. Mas, aí alguém diz, mas você acha que é... Sim, porque frente à análise da verdade, isso aqui é correto. Então, eu preciso prestar atenção nisso. Não me deixar cair na teimosia. Tem uma série inglesa e americana agora na Netflix, chamada Por Dentro do Homem. É muito louca, assim. E na série tem um sacerdote que vira criminoso por acaso. Porque ele estava defendendo a fé dele. E ele estava defendendo uma coisa boa. Mas ele acaba sendo violento com uma outra pessoa para defender uma coisa boa. Então ele ultrapassou limites. E a gente precisa tomar cuidado para não ultrapassar esses limites, mesmo que seja por uma coisa boa. Mesmo, eu vou ajudar todo mundo. Que ótimo, vira a Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité, tudo muito bonito. E termina cortando a cabeça das pessoas. Isso não é interessante, isso é uma fé cega. A fé verdadeira não é nem antirracional nem irracional. Ela não desconhece nem renega o saber. Ela fundamenta-se na razão. Ela se apoia sobre os fatos e sobre a lógica. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: isto é o que a racionalidade me diz agora. Se você encontrar algo que satisfaça mais a razão, vá atrás e me largue. Acho isso maravilhoso. Não é exatamente essa, não são exatamente essas as palavras, mas é isso que ele quis dizer. Ela não deixa para trás nenhuma dúvida. Alguém aqui tem dúvida, por exemplo, que existe algo acima de nós? Que existe um controle acima de nós, que a gente não está no controle? Ou você acha que está no controle ainda de tudo? Parece que não tem ninguém aqui com uma fé tão cega assim. A razão e a fé pertencem à essência da natureza humana. A gente vai sempre estar precisando. São, pois, atributos do espírito, conjugados em torno de um eixo que é a vontade. E aí vem o livre-arbítrio, que é uma confusão louca. O livre-arbítrio não é o livro do segredo em que eu falo, eu quero uma Ferrari aqui. Primeiro que vai atrapalhar todo mundo. Livre-arbítrio não é eu escolher o que acontece comigo. Eu escolher como é que eu reajo ao que acontece. Tem pessoas que passam por situações iguaizinhas e que reagem diferente. Eu conheci pessoas que às vezes estavam passando por situações difíceis e reagiram de um jeito lindo. Tive um paciente em estado terminal que um dia ele virou para a esposa dele e falou: olha, eu queria falar com você sobre a morte. Ela falou: não vai falar besteira agora. Ele falou: como besteira? Eu estou com câncer. Eu estou morrendo, então eu quero falar sobre isso. E ela ficou brava e eu falei: olha, é uma verdade. Aí, no mês seguinte, eu a encontrei no falecimento do paciente. Ela veio me abraçou, deu um sorrisão e falou assim: eu não imagino que a gente resolveu nesse mês coisa do nosso passado que a gente nem achava que era problema, nós descobrimos que era e resolvemos. E eu deixei ele falar tudo o que ele queria. Que eu descobri que homem maravilhoso, que eu já amava esse meu marido. Mas ele é um homem mais maravilhoso do que eu imaginava. E ele foi embora feliz, nós estamos felizes, minha família está ótima. Claro que eu estou triste que eu senti falta dele. Mas nós estamos tão felizes porque nós pudemos resolver tantas coisas. Ele falou tudo o que precisava. Ele falou coisas lindas para os meus filhos. Deu bronca também, porque ele também achava que só dar bronca. Mas falou coisas bonitas. Então aí eu falo: livre-arbítrio é como eu reajo. Às vezes, a gente reage batendo o pezinho. Não adianta bater pezinho com fatos. Não adianta.
Não adianta ficar batendo o pezinho aqui e falar, eu queria morar na Islândia, porque disseram que é o melhor país do mundo. Então esse é o rock, querido. Eu vou morar nesse rock, eu tenho que me adaptar a esse rock. Não vou para a Islândia. Essa fé que se baseia na busca do entendimento, do discernimento, é a fé raciocinada. Essa que Kardec fala muito no Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, a fé raciocinada, em que ele vai dizer que a doutrina espírita é uma filosofia, uma ciência, que tem consequências religiosas, mas acima de tudo é uma filosofia, uma ciência. É um raciocinado. Daí Kardec dizer que a fé raciocinada não pode ser prescrita ou imposta por aquele que a tem. Ninguém pode tirar daquele que possui. E aquele que não a tem, você também não pode dar. Você não pode forçar ninguém. Simples assim. Diz Kardec que a fé é sinal evidente do progresso. Quando eu consigo ter fé racional, no sentido de perceber que eu não estou mandando em tudo, que existe Deus acima e muitos outros estágios acima de mim, eu começo a ficar mais tranquilo. Eu paro de me envolver em tanta querela. Nossa, tem coisa mais importante que isso, né? Por exemplo, orar e vigiar. Né? E orar e vigiar não significa olhar o que o vizinho está fazendo. Significa orar e vigiar os meus pensamentos. O que eu tenho a pensar? Meus irmãos, o que aproveita alguém que diz que tem fé se não tiver obras? Então a fé é a semente da mostarda, mas as obras, as minhas atitudes no dia a dia, como eu vou tratar as pessoas, como eu encaro o que me acontece, é que vai fazer com que essa mostarda dê o pezão de mostarda, as florinhas amarelas. Depois pesquisa na internet, tem fotos de mostarda, é bonitinho. Então não adianta só ter fé. A fé, o tamanho do grão de mostarda, ela vai ser adubada pela obra. Não adianta eu ter fé. Eu vi ao centro espírita, que bonitinho, então, eu acho que eu estou com um encosto. Eu acho que eu estou com um encosto, porque eu sou no centro espírita, porque eu chego em casa, tudo é errado. Não é assim, porque eu chutei o cachorro, briguei com a minha mulher, xinguei meu filho de vadio, que as coisas estão dando errado. Porque tem um encosto. Passei de silêncio. É porque tem um encosto. Tem, inclusive, tem um site chamado Espiritismo e Humor Espiritismo, que é muito interessante. Tem uma das coisas do encosto. O encosto, o cara está lá, todo assim, ele acorda, mal-humorado, o encosto vira para ele e fala, cara, eu não aguento mais, eu só tenho um encosto. Eu não consigo obsediar você. Você é tão chato que eu não consigo te obsediar. Eu, com um encosto, já estou fazendo prece para você, porque eu não aguento mais, eu não consigo fazer obsessão. E o cara lá, vê se melhora, dá uma melhoradinha para ver se eu consigo obsidiar você, porque senão eu não consigo, eu vou acabar virando anjo da guarda em vez de ser encosto. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. É tudo externo, eu estou com encosto, a minha vida não está dando certo, porque tem um encosto, mas eu não faço nada bom também. Eu chamo todo mundo. Aí, quando eu vejo alguém que está bem, eu falo assim, está roubando. Está roubando, tem alguma coisa por trás disso. Aquela dorzinha de cotovelo. E aí eu entendo porque não dá certo. Mas é um encosto. É um encosto. A fé sem obra não vale nada. Mesmo que ela seja raciocinada, não adianta eu raciocinar. Raciocinei. Tem um trecho do Livro dos Espíritos em que ele fala, inclusive, se vale a pena ficar escondido numa caverna só rezando, se isso é bom. E aí a resposta é, se não faz nada de bom para ninguém, não serve para nada. É o cúmulo do egoísmo me tornar um eremita. Então a fé, ela precisa ser raciocinada, ok, mas ela precisa também ter obras. O conhecimento não vai salvar ninguém. Não adianta ser super. Tem muita gente que conhece muito. Eu conheço pessoas que se dizem, inclusive, buscadores. São grandes buscadores. Mas é fazedor de quê? Não, eu estou buscando. Você fez o quê? Não, estou buscando. Então para de buscar e faz. Está na hora de fazer. Não adianta só buscar. Senão eu vou ter a chamada fé passiva. É bonitinho e geralmente só serve para mostrar para os outros.
Aquela fé de, eu tenho fé. É importante aplicarmos o que estamos aprendendo e o que já sabemos, primeiramente para nós mesmos, depois para os outros. Fora da caridade não há salvação. Então eu vou ser caridoso. Todo mês eu vou doar R$5. Mas o meu irmão que precisa de mim, naquele dia que ele está triste, eu não posso cuidar de você. Imagina. Né? Eu não posso dar uma palavra, eu não posso sorrir para as pessoas. Eu fico sempre com um cara feio. Já conheceram alguém com um cara feio? Eu tinha uma paciente, né, em São Paulo que era muito engraçada, Dona Maria da Glória. Você chegava e falava assim: bom dia, Dona Maria da Glória. Bom dia por quê? Se fosse para conversar, eu conversava na minha casa. Eu vim aqui para o senhor me dar remédio. Moral da história: todo mundo ia falar bom dia, Dona Maria da Glória, porque era muito divertido. E ela falava a mesma coisa. Se fosse para conversar, conversava na minha casa. Mas a gente falava bom dia para ela toda vez. Ela vinha a cada 3 meses. Era uma maravilha. Dia da Dona Maria da Glória. Todo mundo ia. E ela acabou virando divertida. Mas, às vezes a gente faz isso. Eu falo, bom dia. A pessoa fala assim: bom dia por quê? Só se for o seu. Como é que vai virar bom dia? Mas nem um bom dia, assim, que começo, né? Como diz meu filho, queimou na largada. Não deu certo. O que fazer para aumentar a nossa fé? Primeiro eu tenho que ter vontade. Minha sementinha de mostarda. Depois eu vou renovar minha alma. Carlos, quando fez a prece, falou sobre a reforma íntima. O que eu posso fazer para melhorar a mim, não aos outros? Eu fui no Centro Espírita escutar uma palestra que é tão boa para você, vim aqui te contar. Não interessa. Quando você está ouvindo uma palestra, quando você está lendo um texto, pensa o que você pode mudar em você, não nos outros. Porque é você que está participando, é você que está aprendendo. Não adianta levar para os outros. Tem um monte de gente que sai e fala: assistir um negócio tão importante que você mude. Não interessa, é importante que eu mude. Buscar conhecimento, estudo e agir segundo isso. Aquele que é um grande poder fluídico, junto a uma fé ardente, pode inclusive operar cura. Quando eu tenho fé, Cristo tem aquela história da mulher que estava sangrando. Aliás, tem uma série falando sobre a vida de Cristo, chamada The Chosen, maravilhosa, vocês assistirem, muito bonita, né? E a mulher estava sangrando em The Chosen. Ela já está liberada na 3ª temporada. A mulher toca e ela para de sangrar. Ela estava sangrando há anos. E aí ela fala: você me salvou. Ele disse: não, a sua fé te curou. Você acreditou e a sua fé te curou. É importante que a gente perceba isso. Lembre-se de Jesus. Ele sempre colocou a fé como uma condição para que houvesse a cura. Quando curava alguém, dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A gente tem a mania de achar que nós somos o suprassumo da suprassunice, né? Eu vou colocar por minha mão e eu vou te curar. Não vou fazer nada. No máximo eu sou um instrumento. Né? A fé é o canal pelo qual o poder benéfico de cura se realiza. Só isso. Portanto, meus amigos, se nós quisermos ter uma fé verdadeira, nós devemos buscar primeiro o conhecimento, o estudo, mas aí a reforma íntima, tão necessária para o nosso crescimento moral e espiritual, das nossas atitudes. Seguindo por esses caminhos, nós iremos alcançar a possibilidade de não mais dizer apenas eu creio, mas afirmar com toda certeza na nossa alma: eu sei. Que Jesus nos abençoe a todos. A gente fica às vezes nessa história. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou: você acredita em reencarnação? Eu falei: não acredito. Eu sei que existe, eu não acredito. Não é uma questão já provada, sabe? Já tem comprovação científica. Você pode estudar isso, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, existe um negócio chamado CID, que é Código Internacional de Doenças. No Código Internacional da Doença tem um que é obsessão espiritual. Sim. Né? Opa! A ciência colocou. Né? Então a gente precisa perceber que chega um momento em que a racionalidade mostra que a minha fé é tão forte que eu não preciso mais acreditar. Eu sei. Então, por exemplo, eu sei que nós somos todos irmãos. Ninguém é melhor do que eu, mas ninguém é pior do que eu.
que nós estamos todos aqui para aprender, cada um uma coisa. Isso eu não acredito, eu sei, porque é o óbvio. Porque senão, o que seria de Deus? Porque tem gente, outro dia tem uma pessoa que é amiga, outro dia ela falou umas coisas de Deus que parecia um adolescente. Esse Deus que você está dizendo é um Deus adolescente que coloca a gente aqui para sofrer e fica manipulando. Eu não acredito. Com a natureza tão linda, com tudo acontecendo tão bonito na natureza, Deus não vai ser esse adolescente sádico que está brincando de bonequinho. Não é lógico. É isso. Que a gente avalie a nossa fé, as nossas atitudes, e o que a gente tem que reformar na mente. Eu tenho muito para reformar. Cada dia me surpreende. Às vezes tem uns passinhos que a gente achou que já deu, eu tenho que voltar a fazer de novo uma TPzinha, fazer de novo uma recuperação. Mas isso faz de mim um ser humano. Quando a gente perceber que nós somos humanos, que nós não estamos aqui para acertar tudo. Você não vai acertar tudo. Nem eu. De vez em quando eu vou errar. E isso faz parte do aprendizado. Se você entrasse na escola e já aprendesse derivada integral na primeira série, eu até hoje não sei, mas não sou da área de exatas, ia ser muito esquisito. Você precisa começar a aprender beabá. Você precisa começar a aprender o J da jaca, não sei lá, para depois desenvolver isso. Então a gente vai ter que entender isso. Muito obrigado. Espero, só passei do silêncio uma vez. Mas a gente passa mesmo, você percebe que às vezes sem querer. Então volta para o silêncio quando você puder. Talvez a grande dica de hoje seja, quando você puder, volta para o seu silêncio. Veja o que está lá dentro. Avalie teus medos, avalie teus achismos, que às vezes parecem fé, mas são achismos. Avalie suas teimosias. Avalie como é que a gente avalia isso? Essa atitude fez com que eu me sentisse bem. Cara, ela deve ser boa. Deixa eu ver direitinho. Essa atitude parecia tão boa, mas eu me senti tão esquisito depois. Repensa, avalie. Porque a gente tem uma coisa chamada consciência. E ela avisa. Quem tiver dúvidas, tem um livro muito bom do Kardec chamado Céu e Inferno, que é maravilhoso, inclusive com histórias falando sobre isso. Eu agradeço muito pela paciência de vocês, agradeço pelo convite. Mais uma vez, eu sempre falo, eu venho aqui falar, não significa que eu estou todo resolvidinho também, não é? Inclusive, eu tenho alergia de pena, não tenho asinha. E eu não conseguiria tocar harpa. A única coisa que eu toquei na vida foi zabumba na fanfarra. Então você imagina o que seria, em relação a uma harpa, provavelmente tocaria harpa na cabeça de alguém. Então, a gente está aqui para aprender. Somos todos aprendizes. Quando eu começo a relaxar e percebo que eu sou aprendiz, isso é maravilhoso. Conheci alguns aprendizes com 80 anos. Aprendi, era muito obrigado. Boa noite.